Olá, pessoal. Estamos começando aqui o nosso curso de Direito Tributário 2. Nossa primeira aula será sobre fato gerador da obrigação tributária. A obrigação tributária será o tema da aula seguinte. Bem, nós temos duas figuras iniciais do direito tributário: a hipótese de incidência e o fato gerador. A hipótese de incidência seria aquela descrição genérica e hipotética de uma situação apta a gerar uma obrigação tributária. O fato gerador é a subsunção, é o enquadramento de uma situação de fato nessa previsão legal. Por isso, o fato gerador da obrigação tributária é definido como aquele fato efetivamente, concretamente ocorrido, também chamado por alguns de fato jurígeno. Tá? E qual a diferença básica entre uma figura, hipótese de incidência e fato gerador? Alguns autores definem só com a expressão fato gerador, chamam fato gerador em abstrato para hipótese de incidência e fato gerador em concreto para o que a doutrina mais atual chama de fato gerador, apenas de fato gerador. Mas nós trabalhamos com essa linguagem, hipótese de incidência e fato gerador, até para evitar confusão e facilitar a compreensão, é mais didática. Na hipótese de incidência, nós temos um critério de identificação do sujeito passivo. O sujeito ativo já está sempre identificado, que é a fazenda credora. Mas o sujeito passivo ele é indeterminado. Ele é determinado no momento da ocorrência do fato gerador. Então, na hipótese de incidência, nós temos elementos para identificar o sujeito passivo da obrigação tributária. E o fato gerador, esse sujeito já está determinado com a ocorrência do fato. Também nós temos na hipótese de incidência momentos para a configuração de sua ocorrência, e no fato gerador nós já temos a ocorrência determinada. A mensuração seria a base imponível do imposto, do tributo. Ela vem descrita na hipótese de incidência e ela é determinada também no fato gerador da obrigação tributária. Fato gerador, classificação. O conceito de fato gerador nós vamos encontrar nos artigos 114 e 115 do Código Tributário Nacional. Uma parte, essa parte do Código Tributário é bastante conceitual. E nós vamos conversar sobre esses dois dispositivos um pouco adiante, mas nesta aula mesmo. Tá? Então, o conceito nós temos no artigo 114 e 115 do Código Tributário Nacional. E a classificação quanto à estrutura, o fato gerador ele é classificado em simples e complexo. Simples, quando ele é um fato único e singelo. Por exemplo, comprar um veículo. Comprei o veículo, é apenas um ato, eu passo a ser sujeito passivo do IPVA. Tá? Comprei um veículo automotor. Fato complexo são diversos acontecimentos. Exige a configuração de todos esses elementos para a ocorrência do fato gerador. Exemplo, imposto de renda. Então, quanto à estrutura, o fato ele pode ser simples, ele é um único fato, e complexo. São uma série de fatos que são lidos pela lei como necessários para configurar a obrigação tributária, para que gere a obrigação tributária. Quanto ao aspecto temporal, o fato gerador ele pode ser instantâneo, um único momento no tempo, ou ele complexo, também chamado contínuo, ou por outros de periódico. É um ciclo de formação que envolve um determinado período de tempo. Tá, então essa é a classificação básica quanto à estrutura, simples e complexo. Simples, um único ato; complexo, vários para configurar. E temporal, o momento em que ocorre o fato gerador, ele pode ser instantâneo em determinado momento, ou ele pode ser complexivo, contínuo, alguns chamados de periódico, tá? Que são um período mais largo de tempo. Quanto aos elementos do fato gerador, que saiu com letra C, mas seria a letra A, né? Objetivo ou material. É a descrição legal do fato gerador, é que está previsto na hipótese de incidência. Por exemplo, será o sujeito obrigado a pagar imposto sobre veículos automotores quem adquirir um veículo automotor. Então, é a descrição material da situação apta a gerar uma obrigação tributária. Elementos subjetivos são os elementos para identificar os sujeitos da obrigação tributária.
O sujeito ativo já vem definido em lei. Nós sabemos qual é a fazenda credora. O sujeito passivo ele vai ser determinado com a ocorrência do fato gerador. E esse elemento subjetivo ele traz critérios para a definição desse sujeito passivo da obrigação tributária. O elemento temporal é o instante em que surge a obrigação tributária. Nós vimos que, pela classificação do fato, ele pode ser instantâneo e complexivo, também chamado de contínuo ou periódico. Espacial é o lugar onde se verifica a obrigação tributária. Muito importante para a definição de critérios de fiscalização e da fazenda credora. E nós temos, por último, aqui, pela classificação que nós adotamos, o elemento valorativo, que seria o aspecto econômico do fato gerador. Ele se divide normalmente em base de cálculo, que seria a base numérica do tributo, e seria o valor sobre o qual incide, e a alíquota, que assim, a grosso modo, é o percentual que vai incidir sobre a base de cálculo para tirar o tributo. Tá? Então, seriam essas as noções básicas sobre o fato gerador. Vamos aqui para o texto legal. Nós temos a definição de fato gerador no 114 e 115. Então, o 114, ele do Código Tributário, ambos. O 114 diz o seguinte: fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Então, primeira coisa que nós chamamos a atenção aqui. O Código Tributário Nacional ele não fala em hipótese de incidência, ele usa aquela classificação mais antiga em fato gerador abstrato e fato gerador em concreto. Então, sempre que a gente fizer uma leitura, nós vamos ter que compreender essa terminologia adotada pelo legislador. Tá? Então, ele está falando aqui no 114, fato gerador da obrigação principal. É a situação definida em lei, ou seja, lei em sentido formal e material, e não em legislação tributária. Tá? Então, lei exige uma lei. Outra coisa que destaco, no Código Civil, a gente tem sempre aquela leitura, a obrigação principal, e o acessório segue a sorte do principal. Embora as classificações sobre obrigação e direito civil influenciem muito e deem a coluna vertebral, a estrutura central do Código Tributário, da obrigação tributária, ela tem características próprias, tá? Então, quando a gente fala em obrigação principal tributária e obrigação acessória, elas necessariamente não tem aquele conceito de direito civil de o acessório seguir o principal. Mas nós vamos tratar disso um pouco na próxima aula, quando formos estudar obrigações. O que tem que lembrar disso aqui é que a obrigação principal sempre decorre da lei. Tá? O 115, o fato gerador da obrigação acessória, estamos falando de obrigação acessória. Mas vamos dar uma canja aqui. Sempre que a gente falar em obrigação principal, é obrigação de pagar. Envolve obrigação de pagar, tributo, é obrigação principal. Envolve obrigação acessória, é obrigação de fazer ou não fazer interesse da fazenda pública. Então vamos lá, 115. Fato gerador da obrigação tributária é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, veja, aqui não fala, o legislador não falou em lei, ele fala legislação, então entra decreto, portaria, resolução, todos os atos que venham a incrementar a fiscalização e a prática de atos tributários pelo ente público. Então, é um conceito bem mais amplo que o de legislação. Então, fato gerador de lei. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, que vai além da lei, impõe a prática, fazer, ou abstenção de ato, não fazer, que não configure a obrigação principal, ou seja, que não seja obrigação de pagar. Lembrando aqui a natureza das obrigações, nós temos a obrigação de dar, fazer e não fazer. A dar, de entregar e de pagar. Então, quando a gente fala em obrigação principal, nós estamos falando da obrigação de dar na modalidade de pagar. A obrigação acessória é a obrigação de fazer ou não fazer. Tá? Então, o primeiro ponto definido aqui. Então, o conceito de fato gerador está no 114 e no 115 do Código Tributário. O 116 já nos traz alguns elementos para definição, para entender quando ocorre o fato gerador. Ele diz o seguinte: salvo disposição de lei em contrário,
Considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos. Isso cai muito em concurso. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais a que produz os efeitos que normalmente lhes são próprios. Ou seja, situação de fato, desde que estejam presentes os elementos materiais a que produz os efeitos que lhes são próprios. Os efeitos do negócio jurídico tributável. Tá? Negócio jurídico a ser tributado. Tratando-se de situação jurídica, então ele veja, separa em situação de fato e situação jurídica. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, não é momentaneamente ou provisoriamente constituída, definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Tá. Parágrafo único traz um elemento importantíssimo. Sempre cai em concurso. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza de seus elementos constitutivos da obrigação tributária, observando os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Ou seja, o fato jurídico, ele é objetivo. E o legislador, ele está dizendo o seguinte, não importa a natureza do ato, ela é desconsiderada sempre que tiver por foco fraudar, dissimular a ocorrência do fato gerador e evitar a configuração da obrigação tributária. Tá? Então, lembrar que é importante, tratando a situação de fato, desde o momento em que se verifiquem que estão presentes os elementos materiais necessários à sua ocorrência, e tratando-se de situação jurídica, quando ela está definitivamente constituída nos termos legais. 117. Para os efeitos do inciso 2 do artigo anterior, tratando-se de situação jurídica, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios condicionais reputam-os perfeitos e acabados. Lembrando, negócios condicionais nós temos condição resolutiva e condição suspensiva. Sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento. O que seria uma condição suspensiva? Lembrando aqui o direito das obrigações. Por exemplo, eu falo o seguinte, eu vou te dar este carro quando você entrar na faculdade. Então, o ato de doação ele só vai se efetivar quando a pessoa entrar na faculdade. Então, o negócio está suspenso. Então, sendo suspensiva a condição desde o seu implemento. Então, a doação vai ocorrer quando a pessoa entrar na faculdade. Tá? E o que diz aqui? O inciso 2 do 116. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que seja definitivamente constituída, sendo suspensiva a condição desde o seu implemento, ou seja, desde que verifique a condição para a sua ocorrência. Tá? Sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Condição resolutória, também chamada resolutiva. Por exemplo, eu vou te dar este carro enquanto você estudar. Então, a partir deste momento, o carro já está doado e ficará com a pessoa enquanto ela estiver estudando. Tá? Então, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. A condição suspensiva, ela vai do momento da sua ocorrência, não no momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Também isso cai muito em questão de concurso, em prova da OAB, e é bom estar sempre atento para este tópico. Artigo também que sempre cai em concurso, é o 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se. 1. Validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelo contribuinte responsável terceiro, bem como a natureza do seu objeto ou de seus efeitos. E no inciso 2, dos efeitos do ato efetivamente ocorrido. Essa aqui é a teoria objetiva dos negócios tributários. Tem uma frase muito antiga que o filho do imperador romano foi falar do pai, o senhor está tributando as latrinas. Ele pegou uma moeda, veja, cheire. Não tem cheiro, a teoria objetiva. Então, o que importa para o fisco é que se o negócio tributável foi realizado, pouco importa se o ato era válido ou não, o que importa são seus efeitos materiais. Tá? Aqui nós vamos passar para uma outra etapa, questões de concurso, para ajudar na fixação e para a gente já ir se preparando para a prova da OAB e para o que for surgindo, né? Nós vamos trazer sempre algumas questões e trabalhar a resolução nesta aula. Vamos lá.
Aqui nós temos um técnico tributário de Santa Catarina, 2018. A questão é o seguinte: de acordo com o Código Tributário Nacional, já está se referindo ao CTN, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo A. Fato gerador ocorrido, atributo formal adotado pela lei, denominação da exação, destinação constitucional do produto de sua arrecadação. Ora, nós vimos aqui até nos dispositivos que nós comentamos que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador, gente, pelo fato gerador da obrigação. Então a resposta aqui é a letra A. Não é o atributo formal adotado pela lei, aqui nós vamos aqui, ó, validade jurídica, ou a denominação que tenha dado a exação, que salvo considera-se ocorrido o fato gerador, tratando de situação de fato, presente seus elementos materiais, situação jurídica definitivamente constituída. Vamos lá para a segunda questão. Aqui, com fiscal de tributos, concurso bom, Crescer Consultorias 2019. Quanto ao fato gerador regulamentado pelo Código Tributário Nacional, assinale a alternativa incorreta. Sempre observar a denominação, se está pedindo correto ou incorreta. Às vezes, assim, quando é uma questão, é fácil a gente verificar. Mas quando são 100 questões, você está na questão número 80, é sempre bom grifar o que ele está pedindo correto ou incorreto para evitar cair em pegadinha. Vamos lá. Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes dos seus efeitos, aqui está certo, tratando-se de situação jurídica, condição suspensiva e resolutiva, né? Desde que esteja momentaneamente constituída nos termos do direito aplicável. Opa! Nós vimos ali que não é momentaneamente, mas sim definitivamente constituída, está aqui no inciso 2, tratando-se de situação jurídica desde o momento em que esteja definitivamente constituída. Tá? Então, já sabemos aqui que a incorreta é a letra A. Vamos ver as outras, assim, para ajudar na fixação. Fato gerador da obrigação acessória, ou seja, obrigação de fazer ou não fazer, é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, veja, ele não falou em lei, ele falou em legislação aplicável, está certo. Obrigação acessória, legislação aplicável. Obrigação principal, lei. Impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. Corretíssimo. Letra C. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente seus efeitos, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que normalmente lhes são próprios. Corretíssimo. E por último, o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, correto? Ele não falou legislação tributária, falou em lei. A pegadinha muitas vezes é trocando isso aí, a obrigação principal com acessória para confundir. Definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência. Corretíssimo. Então, a incorreta é a letra A, porque não é momentaneamente constituída, mas sim definitivamente constituída. Aqui, fiscal de tributos, aqui do IPFAE 2020, concurso recente. A natureza jurídica do tributo é A. Determinada pelo nome do tributo? Não, não é a designação do tributo que vai definir sua natureza jurídica. É determinada pela destinação legal do produto de sua arrecadação? Também não. É determinada pelo fato gerador da obrigação, independente da denominação ou destinação legal do produto de sua arrecadação? Essa aí. É a natureza jurídica do tributo é determinada pelo seu fato gerador. A letra D é determinada pela Constituição Federal, podendo variar com base na lei específica em razão de denominação, destinação. Você verifica que a letra D ela já exclui praticamente a A e a B, né? Uma questão assim que até por critério de lógica sobra só a letra C. Mas lembrar sempre a natureza jurídica do tributo é determinada pelo seu fato gerador. Vamos lá, Procurador Jurídico Municipal de interior de São Paulo, também um concurso muito bom. Segundo o Código Tributário Nacional, veja, sempre trabalhando aspectos conceituais do Código, né? Eventual nova legislação tributária aplica-se a. Imediatamente aos fatos geradores futuros, correto, e aos pendentes, correto. Se o fato gerador não está caracterizado, não se fechou, ainda a obrigação não está constituída, a nova legislação se aplica. Assim entendidos aquele cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa. Correta, letra A.
Vamos ver a outra, apenas aos fatos geradores futuros, mas não aos pendentes. Ora, se o pendente não está constituído, a nova legislação se aplica a ele. C. Ato ou fato pretérito jamais tem aplicação para fatos ou atos pretéritos. Ato ou fato pretérito também já está fora. Sempre no primeiro dia do exercício seguinte, aquele que ocorra a sua publicação, quanto referente a imposto sobre patrimônio ou renda. Não, aqui nós estamos falando legislação tributária e aplicação em relação a fato gerador, e não período de vigência da lei, são coisas diferentes. Então a letra E também está cortada. Então a resposta correta é a letra A. Vamos lá, auditor fiscal de tributos, né? Um concurso muito bom. Aqui eu já deixei em negrito aqui a obrigação afirmativa incorreta. A pergunta é, sobre o fato gerador da obrigação tributária, assinale a afirmativa incorreta. Os negócios jurídicos condicionais, já vimos ali, condição suspensiva e resolutiva, reputam-se perfeitos e acabados, sendo resolutória a condição desde o momento de seu implemento. Não é desde a suspensiva que é desde seu implemento, a resolutória é desde a prática do ato ou da celebração do negócio jurídico. Já achamos a questão errada, está aqui. Ó. Para os efeitos do inciso 2 do artigo, que falando de efeitos jurídicos, consideram negócios jurídicos condicionais que reputam-se perfeitos e acabados, sendo suspensiva a condição desde o momento de seu implemento, sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio jurídico. Cadê aqui? Nós estamos nessa questão. Aqui. Então, aí marcar incorreta, já vimos que é a letra A. Sendo resolutória a condição desde o momento de seu implemento. Está errado. Isso, condição suspensiva que é desde seu implemento. Vamos ver as outras questões aqui. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Está certo? Fato gerador da obrigação acessória, qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, vocês verificam que eles sempre jogam fato da obrigação principal, para lembrar que é na lei, obrigação acessória e legislação tributária. Impõe está correto. E a letra D, a definição do fato gerador interpretada, abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, correto. Que importa a teoria objetiva dos negócios tributários, bem como a natureza de seu objeto ou de seus efeitos. Corretíssimo, essa está correta. Essa também é um tema que sempre cai, é uma pegadinha de concurso, essa letra D, está correta. Então, a letra A é a que está incorreta. Vamos aqui para fiscal de tributos, aqui CETREB 2001. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em regulamentos tributários. Está fora, não é? Lei como necessária e suficiente a sua ocorrência. A resposta correta é a letra B. Bom, regulamentos tributários é para obrigação acessória. Normas regulamentares, obrigação acessória. Atos ordinatórios necessários e suficientes não tem nada a ver. Atos normativos expedidos pelas autoridades necessários e suficientes da sua ocorrência. Também não. Então a resposta correta é a letra B. Vocês verificam que ele sempre faz lei, obrigação principal, legislação tributária, obrigação acessória, tá? Sempre bom fixar isso, pessoal, para não cair em pegadinha. Vamos lá aqui, CESP, auditor fiscal, bom concurso, CESP, SEBRASP 2020. Vamos lá. Em direito tributário, um fato gerador pode ser continuado, instantâneo ou periódico. Instantâneo ou de período, ou periódico. São exemplos de tributo com fato gerador continuado, ou seja, IPTU, quanto à propriedade do imóvel. E o IPI, o IPI não é, quanto à saída do produto. Lembrando sempre, imposto continuado ou periódico são aqueles que estão ligados à propriedade. Então, nós temos IPTU, ITR e IPVA. Tá? Então, lembrando, continuado, imposto ligado à propriedade. Então, vamos lá, IPTU está certo, IPI está fora. Letra B, o imposto sobre IPI em produtos industrializados, IPI está fora, então já risca a letra B. Letra C, o imposto sobre veículos automotores, IPVA está certo. Quanto à propriedade do veículo, imposto de renda, não é. Imposto de renda está fora. Letra D, imposto predial e territorial urbano, está certo, quanto à propriedade do imóvel. O imposto de propriedade de veículos automotores, IPVA, quanto à propriedade do veículo. Está correto? É essa aí.
O imposto sobre a renda, não. Lembrando que esses impostos ligados à propriedade, eles não têm um momento certo de sua ocorrência. Ou seja, todo ano eu vou pagar o IPTU. Então, o fisco elege uma data para que se considere como válido a data em que aquele tributo passa a ser cobrado. E você verifica que esses são continuados instantâneos ou de período. Eles têm um período largo. Tá? Então, vamos para a próxima questão. Fiscal de rendas, ESAF, Rio de Janeiro, 2010. Um concurso um pouquinho mais antigo, mas vamos lá. O artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, dispõe que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Beleza. Tal afirmativa permite-nos concluir que a lei que veicula norma tributária impositiva deverá conter aspectos indispensáveis para que se possa determinar o surgimento e o conteúdo da obrigação tributária. Correto. Sobre tais aspectos, julgue os itens a seguir. Aspecto material, descrição da situação geradora da obrigação tributária. Está correto. O aspecto material, descrição daquela situação, a lei que descreve essa situação como necessária ao surgimento da obrigação tributária. Está correto. Aspecto espacial, onde a ocorrência da situação geradora da obrigação será relevante. Exato. Aspecto espacial, onde ocorre a obrigação tributária, onde a lei define que é o local mais adequado considera-se para sua ocorrência. Aspecto temporal, quando se deve considerar ocorrida a situação geradora da obrigação tributária. Também está correto. E aspecto pessoal, quem está obrigado ao pagamento, o sujeito passivo, e a favor de quem, sujeito ativo. Está correto. E aspecto quantitativo, montante devido, correto, a base de cálculo e alíquota. Então estão corretos todos os itens, letra E. Então todos os itens estão corretos. Aqui, Procurador do Estado, também um concurso muito bacana, Rio Grande do Norte, 2014. Segundo o Código Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraente da validade dos atos efetivamente praticados. Correto, está na lei. Da natureza do seu objeto e seus efeitos. Correto. Bem como os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Corretíssimo, ou seja, teoria objetiva. Tá? Então, vamos lá. Diante disso, o recolhimento do ITCD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e por Doação, ITCD. Incidente sobre doação de bem imóvel em fraude contra credores é válido, mesmo diante da anulação jurídica, anulação do negócio jurídico por decisão judicial irrecorrível. Exato. Se houve um negócio jurídico, mesmo que ele tenha sido anulado posteriormente, aquele negócio é tributável. Tá? É a teoria objetiva do negócio jurídico. É uma pergunta muito interessante essa, e a resposta correta é a letra A. Mas vamos ver as outras. Somente os negócios juridicamente válidos podem ser definidos como fatos geradores de tributo? Não. Qualquer negócio, mesmo sem ser juridicamente válido, ele é gerador de tributo. Renda oferida com tráfico de drogas também está sujeito a tributo. Tá? Letra C. A hipótese de incidência, ou seja, previsão legal, pode ter em seu aspecto material fatos ilícitos, desde que sejam compatíveis com a regra matriz da incidência prevista na Constituição Tributária. Não. Aqui está indo além do que previsto. A situação fática, ela pode ter natureza ilícita, mas a previsão legal não, porque senão a lei está transformando em ilícito uma atividade ilícita. Letra D. Somente os negócios jurídicos com agente capaz, objeto lícito e forma prevista ou não proibida em lei serão fatos geradores de tributo. Não, nós temos a teoria objetiva dos negócios tributários, não a teoria subjetiva. E letra E, a circulação de mercadoria objeto de contrabando não pode ser fato gerador do ICMS. Está errado, pode ser. Tendo em vista que o objeto do negócio, qual seja a mercadoria ilícita. Não, pode ser sim. E o último aqui, nós temos Consulplax, TJ de Minas, titular de Serviço de Notas e Registros 2017. Excelente concurso. O fato gerador da obrigação principal, ou seja, aquela que decorre da lei, né, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Corretíssimo. Sobre o fato gerador disciplinado no Código Tributário Nacional, analise as afirmações que seguem.
Inclui-se na interpretação da definição legal do fato gerador a validade dos atos efetivamente praticados? Não, não se inclui. A validade do ato não se inclui. Então, a primeira está errada. Então, já podemos tirar aqui a A e a D das respostas. Ficamos com a letra B e C. Então, vamos ver se a quarta está certa, a gente já mata a questão, né? Sempre trabalhando com a lógica na resolução de questões. Vamos ver a quarta. Tratando-se de situação de fato, salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos, desde o momento em que se verifica as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhe são próprios. Já fizemos aqui, sabemos que a letra C, porque a 4 está correta. Vamos ver aqui desencargo de consciência a 2 e a 3. Né? Fato gerador da obrigação acessória em qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, corretíssimo, impõe a prática ou abstenção de ato, que não configura a obrigação principal. Está correto. Item 3, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Redação igual à redação da lei, está corretíssimo. Aqui a redação da lei aqui. Voltando aqui, a redação da lei. Parágrafo único do 116, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Pessoal, gravar aqui lei ordinária. Que se isso cair for pegadinha, eles vão colocar lei complementar, tá? Para confundir vocês. Lei ordinária. Então, essa era a última questão que tinha de concurso aqui para tratar com vocês. Vamos terminar a nossa aula por hoje. E tudo de bom, fiquem com Deus.